são libertas. Isso é ser um ponto de referência. Jesus era um ponto de referência, né? Aonde Jesus estava, as pessoas sabiam que se aquela mulher do fluxo de sangue, que ela falou, se eu tão somente tocar na hora das vestes dele, eu serei curada. Por quê? Porque ele era um ponto de referência. Então, nós precisamos ser um ponto de referência, um canal de bênção. Então, hoje nós vamos começar a falar sobre como ser esse ponto de referência, ou como ser esse canal de bênção. O que é um canal? Canal é algo que serve de ponte, que serve para ligar uma coisa a outra, né? O cano é um canal que passa água, que leva de um ponto a outro. A ponte é um canal que leva os carros de um lugar a outro, né? Então nós precisamos ser esse canal de bênção, que nós vamos trazer o milagre de Deus até a pessoa que precisa. O milagre de Deus até a pessoa que precisa. A cura sai de Deus até a pessoa que precisa. Quem é que vai ser esse canal? Somos nós. Deus, ele não vai descer na terra para curar. Por isso que Jesus falou o quê? Eu vos dou poder. Para quê? Para curar os enfermos, para libertar os endemoniados, os cativos e oprimidos. Então, Jesus, ele já estava falando o quê? Que nós precisamos ser esse canal. Então, a partir de hoje, nós vamos começar a falar o que eu preciso para me tornar esse canal. O que eu preciso para me tornar esse ponto de referência que o povo lá fora precisa enxergar. Na visão que o pastor Gilson já deixou, que esse ano seria o ano do milagre na nossa igreja, o ano de milagres e maravilhas. Então, para isso eu preciso entender o que eu preciso, como eu preciso me comportar e o que eu preciso ser para tudo isso acontecer. Não adianta eu falar que vai ser o ano de milagre, o ano disso, daquilo, se não tiver um preparo. Jesus era o ponto de referência de milagres, porque ele era preparado para aquilo. Depois ele preparou os discípulos para aquilo. Ficaram 3 anos só com Jesus aprendendo. E quando Jesus foi para o céu, ele ainda falou assim, vocês ainda não estão preparados. Esperar em Jerusalém, até que do alto sede revestido, né? E aí eles ficaram em Jerusalém, eles já estavam sendo preparados por Jesus, mas ainda não estavam prontos, porque agora Jesus falou que eu vou, mas vos enviarei o Consolador. Então agora o Espírito Santo veio para chancelar, outorgar aquilo que Jesus já tinha falado. Eu vos dou poder para curar os enfermos, para libertar os cativos, mas agora te dou autoridade através do nome de Jesus. Mas vós não estará seguro, estará o Espírito Santo com você. Não estará sozinho. Por que Jesus falou isso? Porque nós precisamos estar com alguém. Eles passaram 3 anos com Jesus e Jesus entendia que eles precisavam ser dependentes de algo. O Espírito Santo veio para isso. Nós vivemos na dependência dele. E hoje nós vamos falar sobre o primeiro passo. O primeiro passo é colocar os interesses de Deus acima dos nossos interesses. O primeiro passo para você ser um canal de bênção, para você ser um ponto de referência, para eu ser um canal de bênção e um ponto de referência, eu preciso colocar os interesses de Deus na frente dos meus interesses. Eu preciso colocar os desejos de Deus na frente dos meus desejos. Eu preciso colocar a Deus em primeiro lugar, mas não só com a boca, mas com as nossas ações. Nós costumamos falar que primeiro vem Deus, né? Não, primeiro na minha vida é Deus. Vem Deus, né? Vem minha família, vem a igreja, mas muitas das vezes nós deixamos Deus por último. Nós tem algo para fazer que é para Deus, o que nós fazemos? Não, depois eu faço isso. Eu preciso resolver um probleminha ali, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Nós colocamos a nossa vontade na frente da vontade de Deus. Primeiro passo para nós entendermos, para nós enxergarmos
como virar um ponto de referência é colocar a vontade de Deus na frente da nossa. Abre a tua Bíblia em João capítulo 4, no verso 31 em diante. Está congelado, tá? João capítulo 4. Quem achou, diga amém? Glória a Deus. Está lá? Está lá. Não, capítulo 4, verso 31. Ó. Isso. Diz assim: enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: Rabi, coma alguma coisa. Fala aí do computador. Bom, eles acharam lá de continuar. Está saindo do celular. Está saindo? Então vou ler aqui. 31. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Mestre, coma alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenham algo para comer que vocês não conhecem. Repete comigo: tenham algo, mais forte, tenham algo para comer que vocês não conhecem. Vocês estão fracos, hein? Verso 33. Então os discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é o verdadeiro ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem e vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Só daí. Eu quero iniciar no verso 32, quando Jesus fala assim: ó, eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. Os discípulos estavam ali, todos eles, né, preocupados com Jesus, que Jesus não estava com fome, que tinha muito tempo que ele não comia. Então eles estavam: mestre, coma alguma coisa, mestre, coma alguma coisa. O senhor precisa se alimentar, o senhor precisa tomar uma sustância, como fala, né? O senhor precisa comer um feijão com farinha para o senhor ficar de pé. E Jesus vira para aqueles discípulos e fala assim: ó, eu tenho algo para comer que vocês não sabem. O que Jesus estava falando para eles? Eles não entendiam que Jesus estava falando da obra de Deus, que era fazer a vontade do Pai dele, que seria Deus. Eles não entendiam porque eles estavam olhando pelo lado humano. O lado humano, o lado da carne, ele sente desejo, que ele quer ser confortável, ele quer ser, que seja realizado aquele desejo da carne. Sabe? Quando está com fome, a primeira coisa que está é sair comendo tudo quando a gente está cheio de fome. A gente começa a pensar assim: poxa, que vontade de comer um empadão, que vontade de comer um peixe frito, que vontade de comer um camarão. Só comida gostosa. Por quê? Porque nós estamos com fome. Esse é o desejo humano, a carne nossa querendo se alimentar. A nossa carne desejando comida para se manter em pé. Agora Jesus tinha como prioridade fazer a vontade de Deus. Ele não tinha como prioridade satisfazer a carne dele. Os discípulos, eles entendiam que Jesus precisava satisfazer a carne dele, porque os discípulos viviam da carne, viviam colocando a prioridade deles na frente da prioridade de Deus. Quando Jesus vira para eles: olha, eu tenho algo para comer que vocês não sabem, Jesus também falando assim para eles: vocês olham o desejo carnal de vocês, vocês olham o que o seu corpo pede, vocês olham a prioridade de vocês. Eu olho a prioridade de Deus. Então, o que eu tenho para comer? E aí ele responde mais na frente. Ele fala assim no versículo
34. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Não é que Jesus não comia comida, arroz, feijão ou carne. Não é que Jesus não gostava de comer. Ele era um ser humano, mas ele tinha uma prioridade. Ele tinha uma prioridade. Ele entendia que ele poderia deixar para comer comida, para sustentar o corpo dele daqui a pouco. Mas primeiro ele tinha que pregar o Evangelho. Primeiro ele tinha que concluir a obra que Deus colocou na vida dele. Concluir aquele momento ali. Ele estava pregando, então eu preciso primeiro terminar de pregar. Eu preciso primeiro terminar de evangelizar. Eu preciso primeiro concluir aquilo que o meu mestre, que o meu Deus me enviou. Eu preciso primeiro priorizar a vontade de Deus. Nós não fazemos isso muitas das vezes. Muitas das vezes nós colocamos os nossos desejos na frente, a nossa vontade. A minha prioridade é fazer isso com a minha família, fazer aquilo do outro, e deixamos a prioridade de Deus lá para trás, deixamos a vontade de Deus lá para trás. Mas Jesus, ele nos ensinou, primeiro, Deus, primeiro, o meu Deus. Eu tenho algo para comer já. Vocês estão com fome? Como? Mas eu tenho algo para comer, eu tenho algo para terminar. Eu como a vontade do meu Pai. Quando o meu Pai está satisfeito, eu estou satisfeito. Enquanto a vontade dele, enquanto a obra dele não for executada, não for feita, a minha prioridade não pode vir. A minha prioridade é fazer a vontade dele. Enquanto a vontade dele não for feita, a minha vontade não pode vir. O meu desejo tem que se acabar. O meu desejo tem que sumir, porque tem que prevalecer a vontade do meu Pai. Tem que prevalecer. Os discípulos não entendiam aquilo. Os discípulos não conseguiam colocar na mente dele que, meu Deus, esse homem está ali há 8 horas sem comer, há 10 horas sem comer. Sabe, esse homem está aí desde ontem sem comer. Ele passou 40 dias no deserto, em jejum. Não seria alguns dias ou algumas horas que ele ia morrer? E aí ele deixou bem claro isso para os discípulos. Se você abrir em Mateus 6, abre lá em Mateus 6, 25 ao 34. Mateus capítulo 6. Do 25 ao 34. Aqui Jesus nos alerta sobre algo que nós normalmente colocamos como prioridade na nossa vida. Quem achou, diga amém. Amém. Vou ler aqui. Diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem você muito mais valor que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora na sua vida? Porque vocês não se preocupam com roupa. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos, os que correm atrás dessas coisas, os pagãos que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará a sua própria preocupação. Basta a cada dia o seu próprio mal. Aqui Jesus estava nos alertando. Olha, não se preocupem com o que você vai vestir. Não se preocupem com o que você vai comer. Se preocupem em quê? Em
em fazer a vontade de Deus, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Se preocupa em quê? Em priorizar Deus na sua vida. Nós só vamos conseguir ser um canal de bênção, nós só vamos conseguir ser um ponto de referência quando nós entendermos que a nossa vontade tem que vir depois da vontade de Deus. Nós estávamos falando quarta-feira passada que nós estamos vivendo uma geração de crentes egoístas, cristãos egoístas. Eles desejam só para eles. Deus, eu quero uma bênção. Deus, eu quero que meu salário aumente. Deus, eu quero isso. Deus, eu quero aquilo. Mas ele não quer botar a vontade de Deus na frente. Ele não quer colocar a prioridade de Deus na frente. Deus, eu vou fazer isso. Deus, eu preciso fazer isso. Deus, eu quero fazer isso. Deus, eu quero fazer aquilo. Deus, eu preciso de uma bênção na minha vida. Eu preciso que o Senhor abra as portas do emprego para minha esposa, ou para minha esposa, ou para o meu filho. Que o Senhor sempre olhe para mim, Deus. Que o Senhor sempre faça por mim. Que o Senhor cumpra a sua promessa onde diz isso. Que o Senhor cumpra a sua promessa onde diz aquilo. Mas não quer cumprir a parte dele na promessa, que é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Uma geração egoísta, uma geração que olha para o próprio umbigo, uma geração que olha só para ele. Jesus, ele nos alerta isso na continuação do que nós lemos em João 4,38. Ele diz assim, versículo 35: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abra os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. João 4,35, põe aí se vocês conseguirem. Isso aqui é algo revelador. Ele fala assim, ó, abram os olhos e vejam o campo, que estão prontos para a colheita. Outras Bíblias dizem assim, ó, levantem vossos olhos e vejam o campo. Quando nós estamos de olho fechado, nós estamos concentrados em alguma coisa, pensando em alguma coisa, ou dormindo. Quando nós não estamos nem dormindo, nem mortos, é porque nós estamos pensando em algo, quando estamos de olho fechado. Estamos pensando como resolvemos aquele problema, estamos pensando como poderia resolver-se aquele outro problema, estamos pensando como podemos mudar a situação. Aqui, ó, olhem em volta, despertem e olhem em volta. Essa tradução da Nova Versão Transformada. Quando você está de olho fechado, você está pensando na sua vontade, no seu desejo, naquilo que você precisa resolver, naquilo que você precisa tratar. Quando Jesus fala, levanta os olhos, olha em volta, ele está dizendo o seguinte, ó, para de olhar para você, olha para o campo. Para de olhar para a sua própria vontade. Olha e vê o campo que está pronto para a colheita. Começa a olhar não para dentro de você quando você está de olho fechado, não para baixo, para você mesmo quando você está olhando para baixo, mas olha em volta. Para de olhar os seus problemas, olha em volta. Olha em que você está priorizando. Olha o que você está priorizando. E Jesus disse aos seus discípulos antes o quê? A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus conseguia ser um ponto de referência naquela geração, porque ele não olhava a prioridade dele, ele não olhava o desejo dele. Quando ele foi ser crucificado antes lá no Getsemane, quando ele estava orando, o que ele falou? Pai, se for possível, que passe de mim esse cálice, mas todavia que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Então, até naquele momento de dor, naquele momento de sofrimento, ele priorizou a vontade de Deus. Ele priorizou o desejo de Deus. Não existe a possibilidade de nós termos um ponto de referência, de nós termos um canal de bênção, se nós não priorizarmos Deus na nossa vida. Se nós não priorizarmos a vontade de Deus na nossa vida. Se nós não priorizarmos o que Deus quer que nós façamos. Jesus falou assim, ó, abra os olhos e veja o campo. Está pronto para a colheita. E por que você quer colher para você? Por que você só quer colher para você? Por que você só quer o seu desejo? Faça o meu. E aí ele ainda continua lá no final desse versículo, desse texto.
No versículo 38, eu vos enviei para colherem o que vocês nem cultivaram. Os outros realizaram um trabalho árduo, e vocês vieram só usufruir do trabalho deles. Quer dizer, para de querer colher só o que você quer, que você venha colher o desejo de Deus. E o desejo de Deus diz para nós abrirmos os olhos e vermos o campo que está pronto para a colheita. A vontade de Jesus foi a seguinte: para de olhar para o seu inimigo, para de olhar para o seu desejo, para de olhar para o que você está precisando, para de olhar para o que você está necessitando, para de olhar tudo aquilo que você acha que é prioridade sua. Quando você começar a olhar o que é a prioridade de Deus, Deus vai começar a olhar o que você precisa. Em Mateus 6, 25 ao 34, o que é que nós lemos? Diz que o Pai Celestial, Ele conhece as nossas necessidades. Não é necessário eu ficar falando: Deus, eu preciso de roupa, Deus, eu preciso disso, Deus, eu preciso de um novo emprego, Deus, eu preciso de um carro novo. Deus conhece as minhas necessidades. A minha necessidade, Deus já sabe. O que eu preciso é conhecer a necessidade de Deus para a minha vida. A minha necessidade, Deus já conhece. Agora, será que eu conheço a necessidade de Deus? Deus conhece a minha prioridade. Será que eu conheço a prioridade de Deus? Será que nós não estamos vivendo esses tempos bem desse jeito? Pedindo para Deus: Deus, faz um milagre na minha vida. Essa é a frase favorita do cristão, né? Deus, eu quero viver o sobrenatural de Deus. Eu quero viver o melhor de Deus, né? Eu sei que o melhor de Deus na minha vida ainda está por vir. Essa é a frase tradicional na vida do crente. Mas será que esse crente, que esse cristão, está querendo ser um canal de bênção que Deus possa usar, que Deus possa transcorrer sobre a vida dele, a unção dele para alguém que precisa? Alguém pode encontrar em nós dessa casa um canal de bênção? Será que Jesus vai falar assim: eu vim como estrangeiro e não me recebeste, tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber? Ou seremos aquele que abraçaremos ao que necessitado, ao que precisa? Seremos aqueles que faremos a vontade de Deus acima da nossa vontade? Olha, eu estou muito cansado, mas eu preciso fazer uma visita. Eu estou moído, sabe? Mas eu marquei de visitar aquela irmã ou aquele irmão. Eu preciso ir lá. Eu preciso restaurar aquela vida. Deus está querendo me usar para levar uma cura espiritual para aquela irmã ou para aquele irmão. Olha, eu estou muito cansado, estou resfriado, mas Deus tocou no meu coração. Eu preciso me levantar para ir até lá. Olha, eu não tenho dinheiro, mas eu vou andando até a olaria lá, se for necessário, até a penha, para cumprir o pedido de Jesus, porque foi algo que Deus colocou no meu coração. Tem muitos de nós, irmãos, que ficamos na dependência. Eu vou fazer a vontade, eu vou lá visitar o irmão se eu tiver descansado, na dependência da minha prioridade. Eu vou lá visitar aquele irmão, mas no dia que eu melhorar. Eu vou lá visitar aquele irmão, mas sabe quando? Quando Deus me der o dinheiro da passagem para mim ali na olaria. Olha, eu vou para a igreja hoje, mas se eu não chegar muito cansado em casa, eu vou para a igreja. Deus, vou fazer um negócio com o Senhor. O Senhor vai me provar se o Senhor está me ouvindo, tá? Se eu chegar em casa, a comida for uma lasanha, eu vou para a igreja. Se eu chegar em casa, a comida for ovo, eu não vou para a igreja não. Tem gente que é um cara de pau. Tem irmãos que são cara de pau. E depois fica cobrando a Deus. Fica cobrando porque Deus não ouve ele, porque ele está passando por aquela situação, porque ele está passando por aquela necessidade, porque ele está passando por aquele deserto que está durando 15, 20 anos. Aí ele ainda usa a Bíblia: Deus,
Mas a tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Que noite mais longa é essa que eu estou vivendo, Deus? E aí Deus responde assim: você não descansa em mim? A sua prioridade é fazer a sua vontade. O seu desejo tem que vir em primeiro lugar. Você não entende que primeiro tem que vir buscar a mim, o meu reino e a minha justiça, que eu vou derramar sobre você o que você precisa, porque eu sei o que você precisa, porque eu conheço você, porque eu vasculho o seu coração, porque eu conheço a sua necessidade. Então entende que você precisa ficar na cristodependência, não na sua dependência. Eu sou cristodependente. Eu vou buscar a vontade de Deus, eu vou buscar a vontade de Cristo. Eu vou viver uma vida intensa de querer buscar o desejo de Deus. E eu sei que as demais coisas não serão acrescentadas. Eu preciso ser um canal de bênção aqui nesse mundo. Paulo falou assim, deixa eu virar aqui. Paulo falou assim lá em Gálatas 2:20. Abre lá, por favor, quem tem a Bíblia, abre lá em Gálatas 2:20. Jesus fala naquele versículo, né, que vocês não sejam como os pagãos. O que os pagãos fazem? Eles ficam querendo. Gálatas 2:20. Eles ficam querendo a vontade deles. É sempre a vontade deles que tem que vir na frente. Não. É Deus que tem que me servir, não sou eu que tenho que servir a Deus. Eu tenho que usar Deus. Deus, o Senhor tem que me abençoar. O Senhor tem que abrir uma porta de emprego. É crente que quer que Deus sirva a ele. Né? Ele não quer servir a Deus. Gálatas 2:20 diz o quê? Olha lá. Fui crucificado com Cristo. Assim não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Fui crucificado com Cristo. Paulo estava dizendo o seguinte, agora eu não tenho mais vontade. Se eu fui crucificado com Cristo, eu não tenho mais vontade. Se eu fui crucificado com Cristo, eu não tenho mais desejo. Se eu fui crucificado com Cristo, a minha prioridade não existe, a minha vontade não existe. Né? E aí ele fala assim já não sou eu que vive, quer dizer, Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu sou propriedade de Cristo. Né? Eu sou propriedade de Cristo. Se eu fui crucificado com Cristo e Cristo vive em mim, eu não tenho mais o desejo. O meu desejo é o desejo de Cristo. E aí ele fala assim: portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Sabe, essa declaração de Paulo é a declaração do cristão puro, consciente, e que é um canal de bênção para alguém, é um ponto de referência. Por isso que Paulo era um ponto de referência também. Por isso que Paulo era um ponto de referência naquela época. Ele não vivia para ele, sabe? Paulo, ele era tão ponto de referência naquela época que ele mandava o lenço dele para curar as pessoas. Mas o lenço de Paulo curava? Não. Era a autoridade, a unção que estava no lenço, que era transferida através de Paulo. Quando nós vivemos para Cristo, tudo que nós tocamos, tudo que toca em nós, vira bênção. Nós somos tão canal de bênção, que tudo que a gente toca, tudo que toca na gente, é abençoado. Tem até um louvor por ele que fala assim, tudo aquilo que eu tocar abençoado será. Por quê? Aquela mulher do Fruto do Santo falou assim, se eu tão somente tocar naquele canal, naquele ponto de referência que está passando aqui, se eu tão somente tocar nele, ele não precisa liberar bênção para mim. Se eu tão somente tocar nele, eu vou ser curado. A Bíblia fala que onde Pedro passava, a sombra de Pedro, em quem encostava ia sendo curado. Por quê? Porque Pedro era um canal de bênção, e a sombra dele era a parte que estava longe do corpo, né? Era uma extensão desse canal. Então a sombra dele passava e ia curando.
Sabe? Por quê? Porque Pedro vivia na cristodependência. Ele não vivia para ele vivia para fazer a obra de Deus. Ele não tinha vontade. A prioridade dele era priorizar o que Deus queria na vida dele. Era levar a mensagem de Cristo, era pregar o Evangelho, era ser canal de bênção. Então eu só consigo ser canal de bênção, se eu priorizar a vontade de Deus. Agora, sabe quem priorizou a vontade de Deus e recebeu bênção sem medida na vida dela? Abre lá em 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 ao 16. Uma história que todos vocês conhecem. Eu vou ler lá, vou deixar marcado aqui, porque esses irmãos hoje estão demais. Diz assim: então o Senhor disse a Elias: vá morar em Serepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Elias foi a Serepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou: pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar a água, ele disse: traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: tão certo como o Senhor Deus, seu Deus. Repare bem aqui, ó. Ela fala assim: tão certo como vive o Senhor, seu Deus. Não era o Deus dela, seu Deus. Não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar esta última refeição, e depois meu filho e eu morremos. Solta aí. Não, continua. Pode lá, vai lá, 13. Vamos lá. Elias, porém, disse: não tenha medo, faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim, depois use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Continua, 14. Pois assim o Senhor Deus de Israel: sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia que o Senhor enviar chuva. 15. Ela fez conforme Elias disse. Assim, Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Versículo 9. Bota no versículo 9. Deus vira para Elias e fala assim: ó, eu dei ordem, olha lá, eu dei